Salve, salve malandragem. Quando a gente fala em produtividade, normalmente a gente entra naquela pilha de que a gente vai ficar bitolado, né? Aquela galera que é produtiva é uma galera bitolada que fica o tempo inteiro ali focada naquilo que tem que fazer e esquece de todas as coisas da vida e do cotidiano. Essa é uma crença que a gente se desenvolveu aí ao longo do tempo, como forma até de nos sabotar, nos auto-sabotar diante dos nossos desejos, dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos objetivos. E se a gente se desligar um pouquinho dessa crença, a gente vai perceber que a gente produz algo o tempo todo. A gente toda hora está produzindo alguma coisa. A única diferença é que a gente não é consciente disso. Às vezes a gente nem sabe o que a gente está produzindo e nem sabe o que a gente está colhendo na nossa vida com essa produção. E é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo de hoje, na Conversa de Malandro. Então, espero que vocês possam aí acompanhar junto comigo essa reflexão e entender melhor sobre a teoria da produtividade na nossa vida. Quais são as nossas atitudes diárias que estão produzindo a nossa vida de hoje? E para quem ainda não me conhece, eu sou Antônio Hidalgo, sou administrador aí do Oráculo do Malandro e já venho há algum tempo desenvolvendo alguns vídeos falando sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, que é uma das coisas que eu gosto muito de estudar, gosto muito de experienciar todas essas coisas, né? Já sou espiritualista há mais de 10 anos e agora resolvi trazer um pouco aí desse conhecimento que eu adquiri nessa caminhada, unido aí também a algumas questões filosóficas, algumas questões da psicologia que também compõem um pouco aí essas ideias que eu venho trazendo para vocês. Eu espero que vocês possam aproveitar o melhor disso. E se você ainda não curtiu, curte o vídeo. Se caso você não gostar lá no final do vídeo, é só dar o dislike. Essa curtida aí vai ajudar bastante o canal a alcançar aí um número maior de pessoas. É uma necessidade dentro desse mundo digital que a gente vive, então gostaria aí de pedir essa grande ajuda aí para vocês. E caso vocês gostem, né, do conteúdo, pedir para vocês se inscreverem no canal também para receber novos vídeos, para poder compartilhar comigo aí esse caminho do autoconhecimento, esse caminho da espiritualidade, que é algo muito livre, que é algo muito individual de cada um. E é muito bom estar aqui podendo compartilhar isso com vocês. Vamos lá? Por que a gente sempre está produzindo algo? Essa ideia da teoria da produtividade, eu acabei observando muitas coisas, lendo sobre coisas passadas, sobre o desenvolvimento humano e percebi que lá atrás, antes do homem ser homem, né, nós ainda éramos um ser muito primitivo, a gente precisou desenvolver algumas habilidades na nossa vida para a gente poder sobreviver. E o nosso órgão mais poderoso dentro de todo o reino animal é o cérebro. Nós fomos dotados de uma grande capacidade mental. E isso fez com que a gente desenvolvesse grandes habilidades ao longo do tempo. E uma das coisas que eu comecei a perceber, lendo e observando alguns assuntos, é que o homem desenvolveu uma grande capacidade de fazer o que tem que ser feito. E para a gente entender um pouco essa ideia do fazer o que tem que ser feito, a gente entra na questão de produzir. Então a gente está sempre produzindo alguma coisa, a gente está sempre fazendo algo na nossa vida que vai sempre nos trazer um fruto. Nós vamos sempre colher algo, né, dentro dessa produtividade. Então aquilo que a gente produz, nós vamos colher. Só que muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente está produzindo. Mas se a gente olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai ver que a nossa vida, ela é o resultado daquilo que a gente produz. E a ideia desse vídeo não é que você faça certo ou errado, ou que tenha algo certo ou errado, ou que você deva ou que você não deva fazer. Porque como eu falei lá no início, essa questão ela é muito individual de cada um. Então, você talvez precise um pouco mais de sono do que eu precise talvez um pouco mais de exercícios do que você. Porém, todos nós precisamos aprender a olhar a nossa vida de uma forma clara para que a gente possa entender aquilo que a gente está fazendo e o resultado que nós estamos tendo com aquilo. Então, para a gente entender um pouco isso, eu vou explicar para você o que é produtividade. A produtividade, ela é tudo que a gente faz. Então, da hora que eu acordo
Até a hora que eu vou dormir, eu estou produzindo coisas. Inclusive, eu estou produzindo coisas quando eu estou dormindo. Porque dentro da espiritualidade existe também o entendimento dos sonhos. Então, os sonhos também é uma forma de produzir algo na nossa mente, de produzir algo na nossa consciência. Né? E além do nosso descanso corporal, né? O dormir à noite é uma forma de descansar o nosso corpo, de repor a nossa energia, ou seja, um momento de produzir mais energia. E isso vai se expandir por toda a nossa vida, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes diárias. E como eu falei, tudo que a gente produz, a gente colhe. E a gente precisa observar o que a gente está fazendo, quais são as nossas atitudes diárias que está produzindo a nossa vida de hoje. Você já parou para pensar o que você anda produzindo na sua vida? Para falar da questão do que nós estamos produzindo na vida, a gente precisa ir muito fundo. A gente precisa ir muito fundo nas nossas emoções e muito fundo naquilo que a gente sente para a gente entender o porquê que a gente faz o que a gente faz. Porque, num contexto geral, muitas vezes a gente está fazendo uma coisa, pensando em outra e sentindo outra completamente diferente. E para dar um exemplo para vocês nessa questão da produtividade inútil que a gente tem na nossa vida, que é aquela coisa que a gente faz que não nos leva a lugar nenhum, eu usei um exemplo muito simples na questão da nossa questão financeira. Todo mundo tem uma intenção de ter uma vida financeira boa, uma vida financeira estável, quer ter dinheiro para poder aproveitar a vida, para poder viajar, para poder curtir, para poder fazer as coisas que tem vontade. Para a gente entender um pouco como funciona essa questão do porquê que eu desejo sim ter dinheiro, ter condição financeira para fazer tudo aquilo que eu quero, mas no fim eu não tenho, no fim eu não consigo, no fim eu vivo sempre na dívida, eu vivo sempre na dificuldade, eu vivo sempre na escassez nesse sentido. E para a gente entender na teoria da produtividade, é a gente olhar a nossa questão profissional, o nosso trabalho. Muitos de nós acordam na segunda-feira já tipo, putz, segunda-feira, já começa aquela depressão no domingo, de tipo, nossa, amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que ir trabalhar, meu Deus, que chato, que saco. E na segunda-feira a gente já acorda com aquele bico desse tamanho, vai para o trabalho, já começa a semana totalmente desanimado e já esperando chegar a sexta. Quando chega a sexta a gente já vai para um happy hour, rebentar o nosso corpo físico, a nossa mente, vamos beber, vamos curtir, porque enfim a semana passou, a semana acabou. A gente começa a semana esperando ela terminar. E isso vai se acumulando na nossa vida. Isso vai fazendo com que a gente comece a produzir menos energia, menos motivação naquilo que nós deseja. Se o que eu quero é dinheiro e eu tenho um trabalho, eu trabalhar com empenho, eu trabalhar com dedicação, eu trabalhar com vontade, vai fazer com que aquele dinheiro ele seja muito mais aproveitado na minha vida. E às vezes sim nós ganhamos pouco, às vezes sim nós trabalhamos aonde nós não queremos. Só que muitas vezes a gente fica acomodado nessa situação, reclamando ou culpando algo ou alguém por aquilo que a gente está vivendo. E a gente não pensa que a gente pode estudar algo novo, a gente pode aprender algo diferente, a gente pode olhar para o lado e ver uma nova profissão que talvez possa fazer sentido na nossa vida, que por mais que eu comece de baixo, que por mais que o meu salário naquele momento diminua, eu posso futuramente ter um resultado muito maior, porque eu vou estar fazendo algo com amor, eu vou estar fazendo algo com vontade, né? Eu vou estar presente, eu vou estar inteiro dentro daquilo. E dentro dessa questão da produtividade, se a gente olha para essa situação, o que a gente está produzindo quando a gente está produzindo escassez, a gente está produzindo só coisas negativas que lá no fim, né, lá no dia 5 que você vai receber o seu salário, acaba sendo um dinheiro meio que amaldiçoado por nós, né, o mês todo. Então é natural que ele não reverbere, é natural que a gente não consiga fazer com que ele dê condições para nós criarmos algo novo na nossa vida. E isso se estende em todos os âmbitos da nossa vida. Isso se estende dentro do nosso relacionamento, isso se estende dentro do nosso cuidado com o nosso corpo físico, isso se estende com a nossa alimentação, isso estende com o nosso meio social, com os nossos amigos, com o nosso meio religioso, enfim. A gente olhar esse mecanismo, essa teoria, a gente vai conseguir entender
o que eu estou produzindo dentro daquele objetivo na minha vida e o que eu estou colhendo. Se o que eu estou colhendo não faz muito sentido com aquilo que eu desejo, é muito provável que eu esteja fazendo algo que não esteja muito condizente com o que eu quero. E isso faz com que a gente ande para trás, faz com que a gente fique travado, patinando em várias áreas da nossa vida e não entendendo o porquê. Por que eu não consigo? Por que as coisas não dão certo para mim neste sentido?